Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria renovada retornar ao quarto seu, na 57ª Semana Espírita, e poder pedir aos nossos amigos espirituais que nos envolvam e mantenham cada um de vocês em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. O tema que nos foi proposto dentro dessa Semana Espírita, que comemoramos as grandes personalidades espíritas, foi falar sobre José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então pedimos, inclusive, ao próprio Herculano Pires que nos inspire para que não derrapemos na sua tão faustosa trajetória enquanto homem no mundo, enquanto profissional, enquanto cristão e, sobretudo, enquanto espírita. Eu quero me valer hoje da tecnologia para poder projetar alguns slides. E a gente poder, junto, acompanharmos alguns dados de uma vida tão rica. Bom, vamos falar de José Herculano Pires e o título da nossa palestra é O Metro que Melhor Mediu Kardec. Eu quero iniciar dizendo o porquê desse título e quem deu esse título ao trabalhador espírita Herculano Pires. O título foi dado por Emmanuel numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. E por quê? Nós sabemos que metro é um instrumento de metragem, serve para mensurar tamanho, serve para mensurar alturas. E Emmanuel aqui traz numa simbologia que Herculano Pires se aproximou tanto de Kardec, estudou tanto Kardec e pregou tanta fidelidade a Kardec e a sua obra, que Emmanuel considerou chamá-lo de um metro, aquele que melhor mediu Kardec e aquele que melhor trouxe Kardec para a nossa vivência enquanto espírita, para a nossa vivência enquanto trabalhador dentro das casas espíritas. E eu inicio trazendo a foto de Herculano Pires nas suas mais várias profissões, seja como professor, seja como jornalista, seja atuando no rádio, seja sorrindo, como numa das fotos. E trago aqui uma frase para a gente iniciar as nossas considerações. Quando ele nos propõe, ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. É preciso e é fazendo o melhor de mim mesmo, da minha vida, que eu devo aproveitá-lo. E o que Herculano Pires tem a nos dizer quando nos propõe essa frase? Que todos nós ganhamos de Deus o mais valioso presente, que é a nossa vida. Nós ganhamos a cada dia da nossa vida uma oportunidade bendita de reescrever o nosso passado e de auspiciar um futuro melhor. É bem certo, se nós não podemos volver atrás e construir um novo presente, nós podemos construir agora um novo futuro. Então, o que o jornalista, o que o estudioso, o que o grande mestre Herculano Pires nos traz no primeiro momento é que nós devemos aproveitar o melhor dia, que é hoje, o melhor momento, que é agora, para tentar nos fazermos pessoas melhores. Pessoas mais afáveis, pessoas que mais trabalham no bem e pessoas que procuram ouvir Jesus e Kardec na acústica de nossas almas para sermos cidadãos do mundo, atuarmos no bem e fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Não por outra razão, o momento atual chama-se presente, porque é um presente que a cada dia nós ganhamos para ressignificar os nossos propósitos e para seguir adiante. E quem foi José Herculano Pires? Ele nasceu numa pequena cidade de São Paulo em 1914, Avaré, e desencarnou em 1979, já na capital, a cidade de São Paulo. E um fato curioso, eu aqui não quero dizer qual é a minha idade, mas eu nasci em 1980, ou seja, eu não tive oportunidade de conhecer, de ter com Herculano Pires, nada obstante, pude saber da sua obra, saber da sua importância dentro do movimento espírita, porque ele foi escritor, jornalista, educador, filósofo e tradutor. Como escritor, ele escreveu mais de 80 obras, 81 obras para ser mais específico. Eu trouxe alguns livros aqui dele, se vocês olharem, está na minha direita. Introdução à Filosofia Espírita, Mediunidade, O Espírito e o Tempo,
talvez o livro mais conhecido da sua lavra, Agonia das Religiões e Revisão do Cristianismo. Eu queria aqui dedicar a falar dos seus 81 livros, mas eu acho que com 40 minutos eu não conseguiria. Também foi um notável jornalista, alguém de uma ética intocável, um exemplo para os outros jornalistas. Se nós nos lembrarmos, em 1971, Francisco Cândido Xavier compareceu em 2 momentos na extinta TV Tupi, fazendo aquele programa que nós conhecemos como Pinga Fogo. E José Herculano Pires, na condição de jornalista, esteve presente e fez perguntas a Chico Xavier, dando a oportunidade do médium mineiro responder das mais intrincadas questões espíritas. Foi também educador. E, enquanto educador, cuidou de formar uma nova classe de pessoas que não apenas reproduziam conteúdos, mas pessoas que queriam pensar, que queriam refletir sobre a vida, pessoas atuantes na sociedade. Foi filósofo, aliás, a faculdade que ele fez em São Paulo foi a Faculdade de Filosofia, e foi tradutor. Conhecia como ninguém o francês e traduziu todas as obras de Allan Kardec para o português. Nós devemos já ter ouvido falar da editora LAC, Livraria Allan Kardec Editora, onde as traduções do francês das obras espíritas para o português foram feitas por Herculano Pires. Segundo o Espírito Emmanuel, o melhor metro que mediu Kardec. Já expliquei essa expressão. Defensor inconteste da doutrina espírita, era um conferencista ardoroso. Defendia o espiritismo como ninguém. O que isso quer dizer? Que ele pregava aquilo que hoje nós conhecemos como pureza doutrinária, ou seja, nós deveríamos falar, nós deveríamos conversar o que estivesse nas obras básicas, porque o que estivesse fora, ele dizia que fugia à pureza doutrinária. E enquanto conferencista, vocês peguem uma hora e abram um vídeo no YouTube ou na internet e vejam ele fazendo uma palestra, porque ele tinha um verbo inflamado, ele tinha uma oratória irretocável, não cometia qualquer erro, não cometia qualquer deslize doutrinário e conseguia galvanizar as massas. Vocês se lembram de Divaldo Pereira Franco, quando falava no início da sua oratória espírita? José Herculano Pires falava um pouco parecido, sempre empolgado, sempre naquele tom um pouco mais alto, de forma a trazer para as pessoas o espiritismo vivo, porque o espiritismo trazia Jesus de volta. Combateu erros doutrinários, principalmente aqueles cometidos pelas federações. Ele não tinha aquilo que hoje nós chamamos de papas na língua, porque se existe o erro, nós temos que consertar. Se existe o equívoco, eu não preciso ficar sem jeito para chegar até a pessoa e dizer, isso não está correto. Eu devo dizer, esse é o meu dever enquanto espírita. Então, era uma pessoa muito correta, muito sincera, muito franca. E todas as vezes que ele fazia isso, a cada correção, seja de um espiritista, seja de uma federativa, seja de uma casa espírita, ele dava as suas razões, porque não tirava nada de trás da orelha, ele sempre fundamentava os seus raciocínios. Não queria que um órgão coordenador do movimento espírita pudesse propagar falhas doutrinárias. Ele costumava dizer que o espiritismo é, segundo Kardec, e não segundo a casa espírita tal ou qual. Não existe o espiritismo do Rafael ou o espiritismo do Ciclano ou do Beltrano. Não existe uma interpretação que seja fora de Kardec. Nós devemos o tempo inteiro pautar os nossos estudos pelas obras básicas. Bom, como eu já disse antes, ele nasceu em setembro de 1914, em 25 de setembro, na cidade de Avaré, em São Paulo. Tinha como pais José Pires Correia e a mãe Bonina Amaral Simonete Pires. Casou-se em dezembro de 1938. Percebam que, à época, as pessoas se casavam novas. E ele teve 4 filhos. Helena, Heloísa, Herculano e Helenilda. Conseguem aqui tirar algum fato em comum dos 4 filhos? Os 4 filhos começavam com a letra H. O mesmo H de Herculano Pires.
E a sua filha Heloísa, que também escreve sobre o pai, escreve sobre o espiritismo, dizia que ele era o melhor do pai e o melhor do marido. Sempre que saía de casa, despedia-se dos filhos, dava um beijo na esposa e fazia questão de manter o relacionamento familiar da melhor forma possível. Segundo Heloísa, a família para Herculano Pires era a célula máter, fazia parte da formação do homem e de uma sociedade melhor. Aqui temos algumas fotos do nosso Herculano Pires, seja na condição de um jornalista, seja na condição de um radialista. Bom, o caráter. Como eu disse para vocês, a filha dele, chamada Heloísa Pires, que escreveu um livro chamado O Homem no Mundo, Herculano Pires, enquanto um homem no mundo, ele tinha algumas características. Era um homem corajoso. E quando nós buscamos a etimologia da palavra coragem, não é só a característica das pessoas destemidas, as pessoas que agem motivadas muitas vezes pela atitude de não ter medo da coisa. Porque coragem, ela tem dois radicais. Agere, de agir, e cor, de coração. Ou seja, é a pessoa que age destemidamente, mas que usa o coração. Porque sabe combinar amorosidade com razão. Sabe corrigir sem ser grosso. Segundo sua filha Heloísa, ele também era um homem humilde. E a palavra humilde não quer dizer a pessoa que se rebaixa o tempo inteiro, porque o humilde reconhece os seus valores. O humilde reconhece os seus conhecimentos, mas ele não se julga maior do que ninguém. Esse é o verdadeiro conceito da palavra humilde. E Herculano era humilde. Ele tinha senso de humor, porque sabia brincar com as situações, sabia rir de, às vezes, pessoas que não tinham o mesmo conhecimento espírita que ele, mas ele, dentro daquele senso de amorosidade, corrigia e trazia as pessoas para estudar junto. Era um homem essencialmente sereno, sereno na hora de trazer suas considerações, tolerante, porque respeitava as diferenças, e generoso. Generoso porque entendia que nós, os espíritas, que temos como máxima maior a caridade, estamos no mundo para sermos generosos. Estamos no mundo para servirmos as outras pessoas, para fazermos o bem que estiver ao nosso alcance. E há uma frase de sua filha constante desse livro, que é o seguinte: Herculano não teorizou sobre a doutrina espírita, ele a viveu. E aqui nós poderíamos parar e ficar mais do que os 40 minutos pensando só nessa frase. Por quê? Porque a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje é viver Jesus, é viver o Espiritismo e não apenas teorizar, e não apenas falar. Porque falar é fácil, meus amigos. Às vezes, a gente decora a questão do livro dos Espíritos, decora os textos dos evangelhos e consegue fazer uma palestra, e consegue fazer um estudo na casa espírita. Mas será que isso é o mais importante? Não. O mais importante é quando tudo isso sai da nossa boca e entra no nosso coração. O mais importante é quando a gente deixa de teorizar e passa a agir no dia a dia. E Herculano era o homem que agia. E Herculano era aquele que nós, fazendo uma ponte com o Evangelho de Jesus, quando lá em Mateus, Jesus fala que muitas pessoas falam bem dele com os lábios, mas mantêm o coração distante dele, Herculano é aquele que mantinha o seu coração próximo dos valores evangélicos e agia da forma como falava. Então esse era Herculano Pires. E como foi a iniciação espírita dele? Eu trago aqui um trecho de um livro dele chamado... De um livro que fala sobre ele, de Jorge Rizzini. O livro é intitulado O Apóstolo de Kardec. E Rizzini, escrevendo sobre Herculano, nos diz mais ou menos assim. E foi então, numa fase de incerteza, quando já estava aceitando praticamente o materialismo, que caiu nas mãos o Livro dos Espíritos. E nesse livro eu encontrei realmente aquilo que procurava.
tornei-me espírita pelo raciocínio. Isso ocorreu em 1936, eu tinha então 22 anos. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, para os internautas que já me ouvem pelas páginas do YouTube. Como nós nos tornamos espíritas? Como foi a nossa iniciação no espiritismo? Porque nós sabemos que ou chegamos pelo amor ou chegamos pela dor. Grande parte de nós chega pelos dias da dificuldade, chega pelos dias em que a enfermidade nos visita, chega pelos dias da incerteza. Não por outra razão, nos diz o benfeitor Emmanuel que toda evolução se dá por desidratação, seja pelas lágrimas do sofrimento, ou seja pelo suor do trabalho. Mas a verdade é que todos nós chegamos a esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, pelas dificuldades, pelas incertezas, e com Herculano Pires não foi diferente, porque ele quase se tornara um materialista, quase se tornara alguém que agasalhava na alma o materialismo, o agnosticismo, a negação da divindade, a negação da imortalidade da alma, a negação das vidas que se sucedem. Quando ele, recebendo na mão o Livro dos Espíritos, ele se deu conta de uma lógica racional, de um bom senso sem tamanho, de algo que feria a razão, e que ele, se debruçando sobre aquele livro, ele pensou: eu já sou espírita e nem sabia. Porque ao ler esse livro, é como se eu me desse conta de tudo isso que está aqui, eu já soubesse. Porque esse livro tem as respostas para as mais intrincadas questões da nossa vida. Então pensemos no que representa a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos para cada um de nós. Porque muitos pensam que o que traz a pessoa ao espiritismo são os fenômenos mediúnicos. São os fenômenos que nós podemos ver, comunicações, ou às vezes perceber a materialização dos espíritos, mas não. Diz-nos o Espírito Santo Agostinho, nas conclusões do Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, que é o seu apelo à moral e ao bom senso, que nos traz a certeza de que estamos no caminho. Porque muitas pessoas podem ouvir um espírito falando através de um médium, podem receber um passe na casa espírita, mas se não encontrarem Jesus no espiritismo, se não refletirem no bom senso na nossa doutrina, eles podem frequentar por um tempo e depois acabarem indo embora. Então, a iniciação de Herculano foi por encontrar a razão, a lógica que tanto ele buscava. Encontrar esse caminho que o separasse do materialismo. Um dos aspectos mais bonitos da vida de José Herculano Pires é que ele, na condição de o melhor metro que traduziu Kardec, ele resolve para que não houvesse nenhuma interpolação. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, o que é uma interpolação? Eu quero explicar isso com alguns exemplos e vocês vão entender. Vocês acham que os evangelhos foram escritos em que língua? Bom, se buscarmos as anotações de Levi, Mateus, Levi, se buscarmos as anotações de Marcos, elas foram escritas em aramaico, depois passando para o hebraico, depois passando para o grego, do grego vindo para o latim, até nós recebermos do latim em português. E além dessas mudanças de línguas, nós temos os períodos de tempos que se sucedem, religiosos se debruçando sobre o assunto, que podem ou colocar determinados adendos ou suprimir outros. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nessas várias traduções ocorridas com o texto bíblico, ou essas várias acréscimos ou decréscimos, o mesmo poderia ter ocorrido com a obra de Kardec. Então ele, que falava o francês, pensou: para que não ocorresse qualquer tipo de deturpação da obra de Kardec, eu vou buscar no francês e vou traduzi-la para o português, porque aí eu tiro qualquer tipo de ideia equivocada. E foi assim que ele fez. Traduziu Kardec como ninguém, tirando qualquer ideia que pudesse ter dupla interpretação, e nós tivéssemos hoje um corpo de doutrina sério,
um corpo de doutrina, nada obstante, ela tenha iniciado em francês, nós podemos abrir as páginas em português e saber que a mensagem foi vertida com aquele sentido. Então, ele foi tradutor dos livros de Kardec. E essa informação, essa frase que eu estou deixando para vocês aqui, que vocês podem ler, foi extraída também do livro de Jorge Risini, o Apóstolo de Kardec. Bom, e como ele traduziu as obras, eu quero mostrar as obras para vocês aqui. Porque o que Herculano Pires mais desejava de nós, os espíritas da atualidade, é que nós pudéssemos ler Kardec. Não apenas ler. Estudar Kardec. Não apenas estudar. Refletir Kardec. Não apenas refletir. Refletirmos juntos, porque quando eu estou estudando sozinho, eu deixo de ter a colaboração da outra pessoa. Mas estudar, ler, refletir junto, mas, sobretudo, viver. E ele começa as suas traduções por esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, que eu trago para que a gente tenha a certeza do grande repositório que esse livro traz para cada um de nós. Dividido em 4 partes, Deus e as causas primeiras ou primárias, uma segunda parte, os espíritos e o mundo espiritual, uma terceira parte, as leis morais, uma quarta parte, das esperanças e das consolações. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é chamada O Mundo Espiritual e os Espíritos, ele resolve desenvolver, e Herculano Pires traduz para o português o Livro dos Médiuns. Vejo muitas pessoas hoje que são médiuns, que são evocadores, que trabalham em reuniões mediúnicas, mas não leram o Livro dos Médiuns, mas não se debruçaram sobre o Livro dos Médiuns. O que Herculano Pires mais desejava é que nós estudássemos. Por isso, o metro que mediu Kardec. A terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolve nesse livro, que Herculano também traduz, o Evangelho segundo o Espiritismo, falando-nos das leis morais, fazendo uma ponte com o Evangelho de Jesus. A quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolve em O Céu e o Inferno, que Herculano Pires também traduz nessa obra notável, que nos fala que céu e inferno são estados conscienciais. E nos fala daqueles que foram, mas não morreram, e retornaram para dizer como são as suas experiências. Já a primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus e as causas primeiras ou primárias, Kardec desenvolve nesse livro a Gênese, que Herculano Pires também traduz ao português e também é um repositório de estudos para muitos de nós. E eu agora mostro os 5, porque eu sei que muitos que estão me ouvindo nesse instante têm as obras, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: já leram? Ah, Rafael, mas elas estão aqui na minha estante. Uma hora eu vou ler. Bom, não adianta ter na estante se eu não leio. Outras tantas pessoas dizem assim: ah, mas o meu Livro dos Espíritos está autografado pelo Herculano Pires, porque a tradução foi dele. Bom, não adianta eu ter o livro autografado pelo Herculano Pires se eu não li o livro, porque é da mesma forma que eu ter um remédio na mesa de cabeceira e não tomar. Eu não surto os efeitos terapêuticos. Herculano Pires também traduziu a Revista Espírita. E o que representa a Revista Espírita? A Revista Espírita dá conta do pensamento de Kardec. São experiências, são balões de ensaio. Vocês acham que na época de Kardec existia WhatsApp, Zoom, Messenger? Não. As comunicações eram epistolares e demoravam, às vezes, dias, semanas para chegarem. Então, ele recebia materiais dos espíritas dos mais variados lugares do mundo e respondia aquelas cartas. E aqueles assuntos, ele se debruçava, ele submetia os espíritos e depois, se achasse conveniente, submetendo ao crivo da razão, ao crivo da pluralidade do ensino, ele trazia para as obras básicas. E Herculano Pires também traduziu os 12 exemplares da Revista Espírita, que começa em janeiro de 1858 e vai até março de 1869.
Aqui eu trago uma foto para vocês da Galerie Valois, no Palais Royal, em Paris, onde, em abril de 1858, Kardec fundou a Sociedade Espírita de Paris. E por que você traz essa foto? Porque Herculano Pires, que era fidelíssimo a Allan Kardec, ele dizia que todo espírita tem que ter o seu pouso. Todo espírita tem que se juntar com outros espíritas para estudar, para exercer a mediunidade. Não podemos ser aqueles que estamos sozinhos, porque, numa feliz expressão de Adolfo Bezerra de Menezes, quando somos juntos, temos força. Quando estamos separados, somos apenas pontos de vista. Então, Herculano Pires, copiando o seu mestre Kardec, dizia para cada um de nós da importância da casa espírita. E se hoje falamos de quarto seu, o que é o quarto seu, senão a união das casas espíritas? E as casas espíritas representam a união das pessoas, porque quando eu estou sozinho, eu posso ser vítima de obsessão. Eu posso ser vítima de um dia que eu não estou bem, mas quando estamos juntos, nós estamos melhores para decidir e mais bem sintonizados com o alto. Eu trago aqui agora uma consideração de Herculano Pires falando sobre essa obra aqui. E para que não ficasse repetitivo, eu trouxe agora o Livro dos Espíritos na sua versão de aniversário, na sua versão buscando os dias lá da França conforme uma versão especial da FEB, porque Herculano Pires considerava o Livro dos Espíritos um manual de educação integral, oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na Escola da Terra. Então, observem, meus amigos, o que Herculano Pires dizia e escrevia sobre o Livro dos Espíritos. Essa citação eu tirei de um livro dele chamado Pedagogia Espírita. E por que o Livro dos Espíritas é esse manancial de educação corporal e espiritual? Eu tomo agora de uma citação que não é de Herculano Pires, mas é como se fosse. E eu tirei do Courrier de Paris, um jornal que circulava em Paris na época de Kardec, uma citação de julho de 1857, o jornalista G. de Chalard, quando ele assim escreve: a todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará mais fortes. Daí fica para cada um de nós o que essa doutrina representa nas nossas vidas. O que esse corpo de doutrina que Herculano Pires tanto amou, que Herculano Pires tanto estudou e se propôs a traduzir, traz para cada um de nós nos dias de hoje. Ele regressou à espiritualidade em 1979. E também Jorge Rizzini, um grande amigo, um grande escritor espírita, num livro chamado O Apóstolo de Kardec, eu deixo aqui a frase para que vocês possam ler. Diz que ele já pressentia a sua morte, porque enquanto alguns acreditam que a morte é súbita, não. Herculano Pires já vinha pressentindo que estava na hora de retornar, porque, na verdade, a morte é um fenômeno orgânico. Todos nós iremos retornar ao nosso verdadeiro lar, à nossa verdadeira casa. E vocês podem ter certeza que hoje, na espiritualidade, prossegue José Herculano Pires, ainda como metro que melhor mediu Kardec, ainda como aquele que nos estimula ao estudo, à vivência de Kardec, à fidelidade aos pressupostos doutrinários. Trago aqui agora uma frase do mestre de Herculano Pires, que é Allan Kardec, e endereço aos corações de cada um de vocês, porque o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta,
mais o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Quando então pensamos na 57ª semana espírita do quarto selo, quando então pensamos na vida de cada um de nós, nas nossas dificuldades e nos convites que Jesus nos faz, nós devemos ter em conta que nós não somos perfeitos. Temos ainda muitas dificuldades, temos ainda muitas coisas que não gostaríamos de ter mais, mas podemos caminhar. Porque todas as vezes que caímos, a misericórdia de Deus nos levanta. Não tem ninguém aqui que já alcançou a meta, mas somos nós aqueles que nos esforçamos diariamente. E buscando Kardec, que José Herculano Pires tanto serviu e tanto pregou, nós conseguimos seguir em frente. Porque se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Porque se Jesus é a porta, Kardec é a chave, José Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Então agora a gente compõe, na finalização dos nossos estudos, uma tríade. Jesus, a porta, Kardec, a chave, Herculano Pires, a forma de entendermos Kardec, que abre a porta para encontrarmos Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço o convite que me foi formulado por um ano mais. Ano passado eu estive aí, pude abraçar as pessoas. Hoje nós estamos no nosso distanciamento social, mas eu estou abraçando a todos virtualmente e peço permissão para encerrar numa oração. A oração do Pai Nosso, onde José Silvério Horta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que José Herculano Pires amava, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que o nosso ideal centro espírita, seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que Herculano Pires prossiga do alto, tutelando os nossos estudos. Um beijo e até a próxima.